Biografia. Desde a antiguidade, a palavra bruxa tem sido associada com o mal. No século XVII, as mulheres eram mortas na Europa. E isso também aconteceu em Salem, Massachusetts. Hoje, Salem atrai milhares de visitantes na época do Halloween para o festival Acontecimentos Assombrosos. Mas 300 anos atrás, as bruxas não eram celebradas. Pânico puritano. Além dos peregrinos, os puritanos vieram para a América em 1620, desiludidos com a Igreja da Inglaterra. Eles queriam uma igreja melhor, pois a Igreja da Inglaterra era meio católica e meio protestante. A palavra puritano significa que eles eram totalmente protestantes. Muitos puritanos foram para Salem, Massachusetts. Salem era dividida em duas comunidades: Vila de Salem, perto da Bahia, e Aldeia de Salem, a alguns quilômetros da costa. A Aldeia de Salem era uma comunidade mais agrária, enquanto a Vila de Salem era um centro comercial. A paróquia da Aldeia de Salem era guiada pelo reverendo Samuel Parris. Sua esposa, Elizabeth, era doentia, e eles moravam com 2 filhas, um filho e uma sobrinha. Foi em sua casa, no inverno de 1692, que a histeria das bruxas começou. Em 1692, aconteceu uma confluência de diversas perturbações sociais, econômicas e religiosas. Nessa época, a Aldeia de Salem era uma comunidade arrasada, pronta para que algo ruim acontecesse. O reverendo Parris deixava a filha Betty, de 9 anos, e a sobrinha Abigail, de 11 anos, com Tituba, sua escrava. Ela era uma índia arawak caribenha negra, trazida de Barbados pelo reverendo Parris. Certo dia, Tituba contou histórias fantasiosas de sua vida em Barbados, incluindo magia e voodoo. O segredo logo se espalhou para outras meninas na aldeia que se juntaram ao trio mágico. As meninas liam a sorte colocando clara de ovos em água, identificando uma forma e prevendo com quem se casariam. Isso era contrário à crença puritana. Um pouco depois, Betty e Abigail começaram a agir de modo estranho e a entrar em transe. O médico da aldeia não encontrou motivo físico e afirmou que era espiritual, um trabalho de bruxaria. Esse diagnóstico combinava com a crença puritana de que os espíritos vivem em uma realidade invisível. Logo, outras meninas na aldeia apresentaram os sintomas. Em vez de separá-las, eles as colocaram juntas, o que foi uma ideia ruim. É como uma reação em cadeia. Assim que uma tinha Para o reverendo sintoma, Parris, o demônio as outras chegara a a Salem. imitavam. Ele pressionou Abigail e Betty, e elas acusaram Tituba. Em 29 de fevereiro de 1692, os juízes da Vila de Salem acusaram Tituba de bruxaria. A princípio, ela negou, mas depois fez algo que trouxe terror à aldeia. Ela confessou. E isso mudou completamente a situação. Por que ela fez isso? Talvez o reverendo Parris tenha decidido espancá-la. Talvez ela tenha percebido que esse era o único modo de evitar a forca. Todos tinham pecados secretos. E isso cria uma enorme pressão para falar e confessar. Uma parte importante da confissão era acusar outros. Tituba acusou 2 mulheres da aldeia, Sarah Osborne e Sarah Good. A ideia de mais bruxas na aldeia criou histeria em massa e mais acusações. Alguns homens foram acusados, mas a maioria era de mulheres. Na visão patriarcal, as mulheres eram criaturas irracionais que tendiam a se ligar ao demônio. Bride Bishop, abra a porta.
Muitas temiam a batida à porta. As acusadas eram tiradas de casa e levadas ao centro da aldeia para serem julgadas. Os juízes perguntavam: você assinou um pacto com o diabo? Isso significava rejeitar o cristianismo. Foi ao bosque para ser batizada. Os juízes deviam encontrar provas que identificassem uma bruxa. Usavam parteiras para examinar o corpo da mulher em busca da marca do demônio. A mulher era despida, e isso era humilhante para uma puritana. O interessante é que, às vezes, as parteiras encontravam as marcas. Outro teste usava água. Pensava-se que, por ser pura, a água rejeitaria uma bruxa. Se flutuasse, ela era culpada. Se afundasse, seria inocente. Até o verão de 1692, cerca de 200 pessoas, entre homens e mulheres, haviam sido acusados de bruxaria. Em 2 de junho, a primeira mulher foi levada a julgamento. Uma dona de taverna chamada Bridget Bishop. Sou tão inocente quanto um bebê. Muitas provas contra ela foram apresentadas no julgamento, mas hoje seriam risíveis. Houve depoimentos de homens que diziam que ela aparecia para eles à noite em sonhos. Os depoimentos com base em sonhos ou visões eram chamados de provas espectrais. Acreditava-se que o demônio podia assumir a forma de uma pessoa, e essa pessoa viria como uma visão ou alucinação, e poderia lhe fazer mal. A teoria era que o demônio podia entrar no corpo de alguém. Bridget Bishop foi considerada culpada. Ela foi a primeira a ser enforcada em 10 de junho de 1692. Um mês depois, em 19 de julho, Sarah Good teve o mesmo fim. As execuções continuaram no outono até que o governador William Phips interferiu, temendo que as acusações fossem falsas. O governador Phips ficou famoso por dizer: vou interromper os julgamentos até sabermos quais os critérios para ter certeza quem é de fato bruxa e quem não é. 14 mulheres e 5 homens já tinham morrido na forca, e outro homem havia sido espremido até a morte embaixo de uma prancha com rochas pesadas. 5 pessoas morreram na prisão antes do julgamento. Tituba foi libertada e vendida para outra família. 5 anos depois, em janeiro de 1697, mais de 12 pessoas confessaram depoimentos falsos. A vergonha dos julgamentos de Salem ajudou a acabar com a execução de bruxas nos Estados Unidos. Em 1992, 3 séculos depois, as vítimas foram lembradas em um memorial. A imagem da bruxa mudou, mas as percepções negativas persistiram e ganharam força.